E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Me chamo Leonardo Torres e estaremos juntos nas próximas aulas, onde iremos destrinchar a legislação específica da UFSC, sua futura casa em breve, oxalá muito bem. Legal, gente. Só que antes de tudo, deixa aqui os meus contatos para que vocês entrem em contato, mandem sugestões, críticas, dúvidas, feedbacks, coicebacks, estou à disposição dos nobres colegas. Tá aí, tem Instagram, @Professor Leonardo Torres, tem aqui o meu e-mail, tem também aqui o meu site e também o meu canal do YouTube. Legal! E aproveita o gancho aqui, o momento merchan, deixa aqui também os contatos do meu escritório de advocacia especializado em concursos públicos. Estou aqui à disposição de vocês também. E também aproveito aqui, gente, ó, merchan, divulguei o meu livro pela Juspodium, Leis Especiais para Concursos, a Lei de Acesso à Informação. Gente, livro bem bacana, fiz com muito carinho, comento artigo por artigo dessa lei super importante, várias questões comentadas, é isso aí. Muito bem. Vamos lá, gente, ó. O que nós iremos estudar dentro da disciplina Legislação Específica na Universidade Federal de Santa Catarina? Aqui, gente, ó. Nós iremos estudar os seguintes temas. O Estatuto e o Regimento Geral da UFSC são normas que organizam internamente a universidade, legal? Iremos tratar, lógico, da Lei 8.112 de 90, gente, que é a lei que criou o regime jurídico dos servidores públicos e serviços federais. Iremos também tratar do que, gente? Da Lei 11.091 de 2005, que instituiu o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, que é o seu caso. Legal, gente? Contem comigo, eu conto com você, o seu sucesso é o meu sucesso. E na aula de hoje, nós iremos iniciar o nosso curso estudando o quê, gente? Estudando aqui, ó, a Lei 8.112 de 90, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis federais. Se você almeja um cargo público na administração federal, não tem como não conhecer a Lei 8.112. Mas, professor, essa lei é generosa, tem 253 artigos. Iremos estudar todos eles? Não, gente, humanamente impossível nós estudarmos artigo por artigo, alínea por alínea, inciso por inciso e parágrafo por parágrafo. Não, nós iremos focar naqueles pontos principais. E eu tenho certeza, ó, se de qualquer estatuto, não só o federal, tá? De qualquer estatuto, os estaduais, os municipais, se vocês conhecerem 3 temas, terão grandes chances de terem sucesso. Por quê? 90% das questões sobre estatuto de servidor público, elas saem de que temas? Provimento de cargos, como que a administração preenche um cargo público vago, do tema direitos e vantagens, sistema remuneratório, gratificações, adicionais, indenizações, licenças, afastamentos e concessões, e do tema regime disciplinar, deveres, obrigações e penalidades administrativas. Eu tenho certeza, ó, se de qualquer estatuto vocês conhecerem bem os seguintes temas: provimento de cargos, vantagens e direitos dos servidores públicos e também o que, gente? Regime disciplinar, grandes chances de terem sucesso em questões que versam aqui sobre estatutos. Legal? Muito bem. Só que antes aqui de tratarmos da Lei 8.112, uma introdução que será de grande valia para que você a compreenda, né, essa lei com muito mais eficácia. Vamos lá, gente, ó. Para o direito administrativo, o que é um agente público? Vamos colocar aqui, gente, ó. Para o direito administrativo, o que é um agente público? É todo aquele que exerce uma função pública, não importa como. Remunerado, não remunerado, aprovado em concurso público, eleito pelo povo, não importa, gente. Para o direito administrativo, o que é um agente público? Todo aquele que exerça uma função pública. E nós temos várias categorias de agentes públicos. Que categorias? Vamos começar aqui, gente, ó. A primeira categoria é a categoria de agentes políticos. Agentes políticos. Galera, o agente político, vou colocar aqui agente político. O agente político, ele é um agente público. O que ele representa? A alta cúpula de poder. Os agentes políticos, eles agem com independência funcional. Esses caras não são a ninguém subordinados. Ele agirá de acordo com as suas convicções pessoais. É a alta cúpula, é o topo da pirâmide. Quem são? Vamos lá, gente, ó. Chefes do Poder Executivo, presidente da República, governadores e prefeitos e os seus auxiliares imediatos, por exemplo, ministros de Estado,
secretários estaduais e municipais, são agentes políticos, membros do Poder Judiciário, os magistrados, membros do Legislativo, membros do Ministério Público, membros da Defensoria Pública e os membros da diplomacia. Esses caras, eles representam a alta cúpula, agem com independência funcional e não são a ninguém subordinados. Eles não nos interessam porque eles não estão sujeitos aos estatutos. Estão sujeitos a normas especiais. Por exemplo, o magistrado, que é um agente político, está sujeito à lei orgânica da magistratura. O membro do Ministério Público, que é um agente político, está sujeito à lei orgânica do Ministério Público, por aí vai, tá? Eles não nos interessam. Temos aqui uma segunda categoria de agente público, que são os militares, que também não nos interessam. Por quê, gente? Os militares estão sujeitos a um regime militar. E notaremos que a Lei 8.112 de 90, ela se aplica a quem? Aos servidores públicos civis federais. O militar é todo aquele que está sujeito a um regime militar. Os integrantes das Forças Armadas, Força Aérea, Marinha e Exército Brasileiro, e também os policiais militares dos estados e do DF, e também os integrantes do Corpo de Bombeiros Militar dos estados e do DF, eles não nos interessam porque estão sujeitos a normas especiais, aos respectivos regimes militares. Legal. Uma terceira categoria de agente público, que também não nos interessa, são os particulares. Particulares em colaboração com o Estado. Colaboração com o Estado. Os particulares em colaboração com o Estado, o próprio nome, né, sugestivo, o que ele designa? Particulares que de forma espontânea ou nem tanto colaboram com o Estado. Vou dar um exemplo aqui de particular em colaboração com o Estado. Por exemplo, ó, os agentes delegados. Quem que é o agente delegado? É aquele particular que recebe a incumbência do poder público para prestar um serviço público mediante delegação. Então, por exemplo, o empregado de uma empresa privada que tem a concessão do transporte coletivo. É um agente delegado. Outro exemplo, ó, os agentes honoríficos, que são particulares que exercem o tal do munus público. O que é o munus público? Um favor que eles prestam ao Estado, por exemplo, lá o jurado, o mesário. Os particulares em colaboração com o Estado, eles também não nos interessam. Vamos lá, gente. Quarta categoria de agentes públicos, e esta categoria nos interessa. Quem são? São os agentes administrativos. Gente, o agente administrativo, ele tem uma relação profissional com o Estado e entre eles há uma flagrante relação de hierarquia e subordinação. Temos aqui, ó, 3 categorias. Vamos começar aqui, ó. Servidor temporário. Gente, servidor temporário, ele é previsto onde? Lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Gente, o temporário, ele exercerá uma FPT, uma função pública temporária. Uma função pública temporária. Ele será contratado com ou sem concurso público, numa situação de excepcional interesse público, para exercer uma função pública temporária. E a ele se aplica o tal do REDA. O que é o REDA? Regime Especial de Direito Administrativo. São normas específicas aos temporários. Por exemplo, aqui, na esfera federal, a Lei 8745 de 93. Ó. A Lei 8745 de 93, ela representa o regime especial de direito administrativo dos servidores temporários federais. Eles não nos interessam hoje, não nos interessam. Vamos lá. Segunda categoria. Me dê um exemplo aí de um temporário. Gente, por exemplo, o IBGE, né, que é uma fundação pública federal, eventualmente contrata os recenseadores temporários. Legal? Muito bem. Poderia contratá-los sem concurso ou com concurso. Legal. Temos aqui também os empregados públicos. Empregado público, você geralmente irá encontrá-los onde? Nas empresas públicas, por exemplo, a Caixa Econômica, ou também nas sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil. O empregado público exercerá um emprego público permanente, desde que aprovado em concurso público, e a ele se aplica a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, a mesma lei que rege os empregados em geral. Empregado público não nos interessa. Cheguei onde eu queria. Servidores públicos. Vamos lá, gente. Ó. Então, a terceira categoria de agentes administrativos é o servidor público. Professor, o que é um servidor público? Gente, servidor público
é todo aquele que ocupa um cargo público. Então, servidor público é a terceira categoria aí de agente administrativo. Servidor público é todo aquele que ocupa um cargo público. Gente, o que é um cargo público? De cargo público, por analogia, uma figura geométrica, é como se fosse um quadradinho. Que hora está ocupado e hora está o quê? Vago. E você que ocupa um cargo público, você é um pedacinho da administração pública. O cargo público, esse quadradinho que hora está ocupado e hora está vago, ele é a unidade mais simples de poderes e deveres da administração pública. O cargo público, que é criado por lei, é a unidade mais simples de poderes e deveres da administração pública. Gente, o cargo público é ocupado por um servidor. Legal? E olha que interessante, ó. Os cargos públicos, eles podem ser cargos públicos efetivos. Então, servidor é todo aquele que ocupa o cargo público. Legal. E o cargo público é a unidade mais simples de poderes e deveres da administração. E o cargo público, ele pode ser um cargo efetivo ou pode ser um cargo em comissão. Professor, qual que é a semelhança entre um cargo efetivo e um cargo em comissão? Gente, o cargo efetivo é um cargo permanente. Legal, gente? E você no Brasil só irá ocupá-lo se for aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos. Legal. E o cargo em comissão é um cargo transitório, é um cargo político de livre nomeação e livre exoneração. É aquele que você dorme empregado, lá com o carnezão da Honda Bis, e acorda desempregado. Livre nomeação e livre exoneração. E outro detalhe, hein? Os cargos em comissão, livre nomeação e livre exoneração, eles só terão atribuições de direção, chefia ou assessoramento. A atribuição técnica não, somente ao efetivo. Então espera um pouquinho, para um pouco, professor. Respira. Servidor público é todo aquele que ocupa um cargo público. Legal. E o cargo público, eu sei, é a unidade mais simples de poderes e deveres da administração, que hora está ocupado e hora está vago. E o cargo é criado por lei. Tá bom. Quando a lei cria o cargo, a lei estabelece o nome do cargo, a lei estabelece o vencimento correspondente ao cargo e também a lei estabelece as atribuições do cargo. E eu que ocupo um cargo, eu sou um servidor público, um pedacinho da administração pública. Legal. E os cargos podem ser cargos efetivos, que é um cargo permanente, concurso público, ou podem ser cargos em comissão, livre nomeação e livre exoneração, sem concurso. E o cargo em comissão, ele só terá as atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Atribuição técnica não, tem que ser acometida a um efetivo. E os servidores públicos, aqueles que ocupam cargos públicos, a eles se aplica o estatuto. O que é o estatuto? É uma lei que regula a vida de um servidor. O servidor é regido por um estatuto. O que é o estatuto? É a lei que regula a vida do servidor. Por exemplo, ó, a Lei 8.112 de 90, que representa o quê? O Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. Tudo bem, gente? Então, muito cuidado, porque ó, essa lei, ela regula a vida de quem? De um servidor público civil federal. Só um detalhe, hein? Essa lei, conforme já visto, ela não se aplica a agentes políticos, não se aplica. Ela não se aplica a militares, não se aplica. Somente aos servidores civis. Ela não se aplica a particulares em colaboração com o Estado, não se aplica. Ela não se aplica aos servidores temporários, não se aplica aos empregados públicos e não se aplica aos servidores públicos civis estaduais e nem municipais, porque cada estado e cada município terá uma legislação própria. Eu insisto, esta lei, ela se limita a quem, professor? Aos servidores públicos civis federais. Esta lei, ela se aplica aos servidores públicos civis federais. Eu entendi. Gostei. Professor, e essa lei, ela traz um conceito de servidor público? Traz. Ela fala o seguinte, ela repete o que eu disse. Servidor público é todo aquele que ocupa um cargo público. Vamos colocar vamos verificar aqui o texto cru da norma. Vamos lá, gente. Ó, volta pra cá. Cadê você? Tá aqui, ó. Então, notem o seguinte, ó. Então tá aí, gente, ó. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, né? Ou servidores públicos civis federais. Das autarquias. Aliás, esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis. Para um pouquinho, professor, para um pouquinho.
Onde é que eu encontro servidores públicos civis federais? Na União, nos órgãos da administração direta da União. Para um pouquinho, gente, ó. O que são órgãos da administração direta? Nesse caso aqui são os órgãos da União. Então, por exemplo, ó, um servidor do MEC é um servidor da administração direta da União, porque o MEC é um órgão da União. Por exemplo, um servidor do Tribunal Regional Federal, gente, é um servidor da administração pública da União. Então pense comigo, ó, pense comigo. Onde que você encontra servidores públicos civis federais? Nos órgãos da União, cuidado, hein? Órgãos da União, órgãos da administração não só do Poder Executivo, mas órgãos da administração também do Poder Judiciário e também do Poder o quê? Legislativo. Então, por exemplo, ó, um técnico legislativo do Senado, Lei 8.112. O Senado é um órgão da União. É um técnico judiciário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Lei 8.112. Servidores da administração da União dos 3 poderes. Legal. Você também encontra servidores federais onde? Ó, nas autarquias, por exemplo, gente, ó, universidades federais, por exemplo, o IBAMA, por exemplo, o ICMBio, por exemplo, o INSS, e também você encontra o que, gente? Ó, servidores públicos civis federais nas fundações públicas federais. Fundação Pública Federal, por exemplo, o IBGE, por exemplo, a FUNAI, por exemplo, a FUNASA, tá? Então, servidores federais civis, mais uma vez, onde que eu irei encontrá-los? Nos órgãos da administração direta da União, dos 3 poderes da União, e não só do Poder Executivo, nas autarquias federais, por exemplo, o IBAMA, cuidado, hein? Inclusive nas autarquias especiais, agências reguladoras, por exemplo, a Anatel, e agências executivas, por exemplo, o Inmetro, e também nas fundações públicas federais. Legal, gente. E o artigo 2º desta lei basicamente conceitua o que é um servidor público. Ó, para efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. E o cargo público, de acordo com o artigo 3º, é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Beleza? Muito bem. Olha a questão de prova hipotética, hein? A Lei 8.112 de 90, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, somente se aplica aos servidores públicos efetivos. Certo ou errado? Olha que perguntinha boa de prova, hein? A Lei 8.112 de 90, né, que é o Estatuto aqui dos Servidores Públicos Civis Federais, ela somente se aplica aos servidores efetivos. Errado. Ela se aplica ao servidor público federal. Legal, né? Servidor público civil federal. E servidor público civil federal é aquele que ocupa um cargo público. Tanto faz se é um cargo em comissão ou um cargo efetivo. Essa lei se aplica aos efetivos e também aos comissionados. Tudo bem, eu concordo com você, tá? De ponta a ponta ela se aplica aos efetivos, aos concursados. E parcialmente também se aplica aos comissionados, tá? Porque o comissionado, a ele se aplicam regras da CLT e também regras do Estatuto, ok? Muito bem. Vamos lá então, gente, outro ponto importante. Coloquem aí no papel de vocês. Então já sabemos a quem se aplica essa lei, legal? E já sabemos onde nós encontramos servidores públicos civis federais. Deixa eu pegar aqui mais um slidezinho. Outro ponto importante. Vamos colocar aqui, ó. Coloque aí, ponto de número 2. Vamos lá, gente, ó. Ponto de número 2 é o seguinte. Coloquem assim, ó. Acesso a cargos públicos. Gente, no Brasil, de acordo com a Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 1, quem é no Brasil, né? No Brasil, quem terá acesso a cargos, empregos e funções públicas? Só que é super importante, ó. Os brasileiros, colocar aqui os brasileiros, desde que preencham os requisitos da lei. Então, um toque importante é o seguinte, ó. O brasileiro nato ou naturalizado, ele terá livre acesso a cargos, empregos e funções públicas no Brasil, desde que ele cumpra os requisitos da lei. Gente, isso aqui é uma norma constitucional de eficácia. Vou colocar aqui, ó. É uma norma constitucional de eficácia contida. O que é uma norma constitucional de eficácia contida? É aquela norma, gente, que produz efeitos imediatos.
só que ela autoriza que a lei restrinja os seus efeitos. Então, nesse caso aqui, gente, o brasileiro, ele tem livre acesso a cargos, empregos e funções públicas desde 88, desde a promulgação da Constituição Federal. Só que a lei pode o quê? A lei pode criar requisitos restringindo o acesso a cargos públicos. Cuidado porque somente a lei pode criar requisitos para que você ocupe um cargo público. Não basta a previsão no edital. Gente, cuidado, hein? O edital ele é uma norma jurídica infralegal. O edital ele não pode trazer requisitos para que você ocupe um cargo público. Requisito tem que ter previsão legal. E cuidado, hein? Não basta a previsão legal. É fundamental que haja uma correlação lógica entre o requisito e a atribuição do cargo e não por mero capricho. Então, eu repeti, gente, ó. Isso aqui é uma norma constitucional de eficácia contida. Ou seja, desde a promulgação da Constituição, essa norma ela produz os seus efeitos. Legal, só que a própria norma admite o quê? Que a lei, nesse caso aqui, vai criando requisitos e restrinja esse acesso a cargos públicos. Legal? E vamos lá, professor. Quais são os requisitos básicos para que eu ocupe um cargo na administração federal? Venham comigo, gente, por quê? O artigo 5º da Lei 8.112, ele vai explicar aqui quais são os requisitos básicos para que você ocupe um cargo na administração federal. Vamos lá, gente. Ó. Nacionalidade brasileira, de brasileiro nato ou naturalizado. Legal, eu concordo com você que para alguns cargos a própria Constituição, o que ela exige? É a condição de nato. Então, por exemplo, é presidente da República, é vice-presidente, por exemplo, é presidente da Câmara, é do Senado, carreira diplomática, o oficial das Forças Armadas. Essas atribuições públicas, por questão de soberania nacional, exige-se a condição de brasileiro nato, tá? Só que a regra é que o brasileiro nato ou naturalizado, eles podem ocupar um cargo público no Brasil. Legal, gente, ó. Pleno gozo de direitos políticos. Então, o indivíduo, ele, por exemplo, se ele for condenado, por exemplo, por um ato de improbidade, a suspensão de direitos políticos, enquanto duram esses efeitos, por exemplo, ele não poderia tomar posse em cargo público, tá? Gente, o que é o direito político? Basicamente, o direito de ser votado e votar. Legal. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. A gente não se esqueçam, tá? Que em tempos de paz, o serviço militar ele é obrigatório somente para os homens, exceto para os eclesiásticos, e não é obrigatório para as mulheres. Legal. Mas o que, gente? Ó, nível de escolaridade exigido para o cargo, ou seja, a lei que cria aquele cargo, a lei estabelecerá, gente, qual que é o nível de escolaridade exigido, nível médio, superior ou fundamental, idade mínima 18 anos, legal, e aptidão física e mental. Gente, cuidado por quê? Estes são os requisitos básicos para que você ocupe um cargo na administração federal. Só que a depender da atribuição do cargo, a lei, e não simplesmente lá o edital, a lei, ela poderá atribuir outros requisitos. Então, por exemplo, ó, por cargo de analista judiciário, a lei exige, além dos básicos, por exemplo, que o indivíduo ele seja formado em direito. A gente faz sentido? Faz, né? Já que é um cargo da esfera judicial, faz sentido que para aquele cargo o indivíduo ele seja aprovado, aliás, seja formado em direito. Eu insisto, gente, ó, além dos requisitos básicos, a lei ela poderá estabelecer outros, e não por mero capricho, e sim, né, desde que haja uma correlação lógica entre a atribuição do cargo e também lá o requisito. E quem nos explica isso é o próprio parágrafo 1º do artigo 5º aqui, gente, ó. Aqui, ó. Cadê você, ó? As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Legal. Agora volta aqui, gente. Vamos lá então, voltou aqui, ó. Então, quem tem acesso a cargos, empregos e funções públicas no Brasil? Legal, o brasileiro, desde que ele cumpra os requisitos da lei, é uma norma constitucional de eficácia contida. E o estrangeiro tem acesso? Tem também, gente. A Constituição prevê que o estrangeiro ele também terá acesso a cargos, empregos e funções públicas no Brasil, na forma da lei. Para o estrangeiro, é um pouco mais complicado, por quê? Na forma da lei. Porque para ele é uma norma constitucional de eficácia limitada. Norma constitucional de eficácia limitada. Quer dizer o seguinte, ó, o estrangeiro aqui no Brasil, ele só terá acesso a cargo, emprego, função pública, se houver uma lei autorizativa. Então espera um pouquinho, o brasileiro, ele terá acesso a cargo público no Brasil
independentemente da existência de lei autorizando. Só que a lei pode criar requisitos restringindo o acesso, eficácia contida. O estrangeiro não. O estrangeiro ele só terá acesso a cargo no Brasil se a lei autorizar. Norma constitucional de eficácia limitada. E pergunta, professor, já tem lei no Brasil autorizando que o estrangeiro ocupe cargos aqui em terras nacionais? Tem sim. A própria Lei 8.112, no parágrafo 3º do artigo 5º, ela autoriza. Viu comigo aqui, gente? Ó. Então, Lei 8.112, artigo 5º, parágrafo 3º. Ó. Uma autorização expressa. Ó. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, por exemplo, a UFSC, poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Tudo bem, gente? Então a própria Lei 8.112, ela autoriza que, por exemplo, as universidades federais, elas contratem professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Beleza? Muito bem. Então o que nós faremos? Ó, na próxima aula nós iremos estudar o que, gente? O tema provimento de cargos como que a administração pública preenche um cargo público vago. Tem provimento originário e temos vários provimentos derivados. Reintegração, reversão, recondução, dentre tantos outros, tá? Eu paro por aqui então, ó. Um beijo no coração, muita paz e até a próxima aula. Valeu, tchau!